Burla nas redes sociais, infratores buscam cada vez mais novos métodos. Do desporto, Letsile Tebogo fez história nos 200 metros nos Jogos Olímpicos de Paris. Lá fora, funcionário da ONU alerta para a crescente influência do Estado Islâmico no continente africano. Está a começar o Jornal da Tarde, edição de sexta-feira, 9 de agosto de 2024. A garantia técnica é de José Chiputo, edição e apresentação de Janete Meio-Dia. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12 horas, 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Outra vez, boa tarde. Começamos a olhar para a situação dos cidadãos angolanos no Reino Unido, onde há uma onda de ataques a negros e estrangeiros desde uma ação que resultou em morte. A Rádio Girassol conversou com uma cidadã angolana que falou do sentimento que paira nesta altura. Vinícius Mateus. O sentimento de insegurança entre as minorias étnicas no Reino Unido continua. Os tumultos que envolveram centenas de manifestantes anti-imigração foi provocado pelo incidente que vitimou 3 crianças brancas e 7 outras ficaram feridas. O acontecimento foi causado por um adolescente negro de 17 anos. A Geração FM registrou o testemunho da angolana Daniela Soraya, residente no Reino Unido, que falou do sentimento de preocupação que se vive no país depois de vários dias de tumultos. E por conta disso, gerou a comoção grande no país, em que um grupo de pessoas brancas começaram a se mover pelas redes sociais, gangues do bairro, e disseram que, já que mataram os nossos filhos brancos, nós vamos matar os vossos filhos negros. Então, neste momento, o alvo são pessoas negras, os alvos são pessoas estrangeiras no Reino Unido. Isso, claro que gerou medo. São caminhonetas a serem queimadas, são casas a serem quebradas. No meu bairro específico, normalmente a essa altura do verão teria crianças a brincar, as mães estão cuidadosas, estão com medo, na verdade, de deixarem seus filhos fora para poderem brincar. Nem isso, nem no quintal da casa, os pais estão a permitir. Então, é uma sensação horrível. Eu vou dizer, eu fui à rua ontem e eu nunca senti tanto medo de estar na rua. Você acaba por ter a incapacidade. É você saber que mora num sítio e você tem medo de ir à rua, você tem medo de abrir a tua porta, porque você não sabe o que você vai encontrar. Outra situação que também preocupa os angolanos está relacionada ao início das aulas em setembro. A polícia disse que, embora essas pessoas estão a ser responsabilizadas, estão a ser presas pelas manifestações, mas as cadeias não têm capacidade para mantê-los durante muito tempo. Uns vão a já foram a julgamento e depois vão direito. Mas o que acontece? Em setembro, essas pessoas todas serão soltas. Então, muitos já estão preparados que em setembro eles voltam para matar as crianças negras. E setembro é a altura de aulas. Setembro é o pico máximo a nível do país, onde tem crianças. Então, essa também é uma das preocupações máximas para quando chegar setembro, para nós que estamos aqui. Como é que a gente vai mandar as nossas crianças para a escola e depois receber ligação de que aconteceu alguma coisa? Em comunicado de imprensa, a Embaixada de Angola no Reino Unido, da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e Irlanda apelou. Burla nas redes sociais, infratores buscam cada vez mais novos métodos. Do desporto, Letsile Tebogo fez história nos 200 metros nos Jogos Olímpicos de Paris. Lá fora, funcionário da ONU alerta para a crescente influência do Estado Islâmico no continente africano. Está a começar o Jornal da Tarde, edição de sexta-feira, 9 de agosto de 2024. A garantia técnica é de José Chiputo, edição e apresentação de Janete Meio-Dia. Estamos a apresentar Jornal da Tarde,
aqui na Girassol FM. 12h01. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Outra vez, boa tarde. Começamos a olhar para a situação dos cidadãos angolanos no Reino Unido, onde há uma onda de ataques a negros e estrangeiros, desde uma ação que resultou em morte. A Rede Girassol conversou com uma cidadã angolana que falou do sentimento que paira nesta altura. Vinícius Mateus. O sentimento de insegurança entre as minorias étnicas no Reino Unido continua. Os tumultos que envolveram centenas de manifestantes anti-imigração foi provocado pelo incidente que vitimou 3 crianças brancas e 7 outras ficaram feridas. O acontecimento foi causado por um adolescente negro de 17 anos. A Girassol FM registrou o testemunho da angolana Daniela Soraya, residente no Reino Unido, que falou do sentimento de preocupação que se vive no país depois de vários dias de tumultos. E por conta disso, gerou a comoção grande no país, em que um grupo de pessoas brancas começaram a se mover pelas redes sociais, gangues do bairro, e disseram que, já que mataram os nossos filhos brancos, nós vamos matar os vossos filhos negros. Então, neste momento, o alvo são pessoas negras, os alvos são pessoas estrangeiras no Reino Unido. Isso, claro que gerou medo. São caminhonetas a serem queimadas, são casas a serem quebradas. No meu bairro específico, normalmente a essa altura do verão teria crianças a brincar, as mães estão cuidadosas, estão com medo, na verdade, de deixarem seus filhos fora para poderem brincar. Nem isso, nem no quintal da casa, os pais estão a permitir. Então, é uma sensação horrível. Eu vou dizer, eu fui à rua ontem e eu nunca senti tanto medo de estar na rua. Você acaba por ter a incapacidade. É você saber que mora num sítio e você tem medo de ir à rua, você tem medo de abrir a tua porta, porque você não sabe o que você vai encontrar. Outra situação que também preocupa os angolanos está relacionada ao início das aulas em setembro. A polícia disse que, embora essas pessoas estão a ser responsabilizadas, estão a ser presas pelas manifestações, mas as cadeias não têm capacidade para mantê-los durante muito tempo. Uns vão a já foram a julgamento e depois vão direito. Mas o que acontece? Em setembro, essas pessoas todas serão soltas. Então, muitos já estão preparados que em setembro eles voltam para matar as crianças negras. E setembro é a altura de aulas. Setembro é o pico máximo a nível do país, onde tem crianças. Então, essa também é uma das preocupações máximas para quando chegar setembro, para nós que estamos aqui. Como é que a gente vai mandar as nossas crianças para a escola e depois receber ligação de que aconteceu alguma coisa? Em comunicado de imprensa, a Embaixada de Angola no Reino Unido, da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e Irlanda apelou aos cidadãos angolanos residentes nas zonas afetadas ou não pelos tumultos a evitar responder a qualquer tipo de provocações de manifestantes da extrema-direita que protagonizam atos de vandalismo. Aos cidadãos nacionais, a missão diplomática recomenda que, caso estejam diante de alguma perturbação, comuniquem à polícia ou ao consulado-geral. Vinícius Mateus e a conversa com a cidadã angolana residente no Reino Unido, onde há uma onda de ataques a cidadãos negros e outros estrangeiros. E olhamos agora para as burlas que têm acontecido através das redes sociais. O fenómeno começou no Facebook e hoje já se estende para o WhatsApp, onde há desde ofertas tentadoras de vendas de divisas ao velho golpe de clonar contas bancárias. Os detalhes com a Edna Firmino. O uso de falsos perfis nas redes sociais para cometer crimes como burla cresceu bastante nos últimos anos em todo o mundo. Em Angola, o Facebook é o sítio mais usado para este tipo de ilegalidade. Alguns cidadãos queixam-se da falsificação de contas individuais. Em muitos casos, além de perder o acesso ao próprio perfil, as contas são usadas para extorquir dinheiro dos amigos. Este senhor, que prefere não ser identificado,
perdeu mais de 100 mil kwanzas na tentativa de ajudar um amigo na internet. Tenho um amigo que abriu uma conta no Facebook e pediu-me... começamos assim a falar, né, na norma, e como eu sabia que é amigo, e aquelas conversas do dia que nós temos tido normalmente, pensei que fosse ele, né? Comecei a olhar pela mensagem, é mesmo ele. Fulano, assim, preciso só de um valor, na altura era 100 mil kwanzas. Olhei, como também já me ajudou uma vez, como já sabe, uma mão lava a outra. Não pensei duas vezes, fiz a transferência. Quando é que transferiu? 100 mil kwanzas. Depois de eu fazer a transferência, comecei a notar algo estranho. Não sei se eles trabalham com feitiço, não sei, mas só sei que estava a notar algo estranho. Eu liguei para ele, assim que eu liguei, olha, só estava a ouvir muito barulho, parece alguém que está na praça. Olha, logo veio na minha mente e fui burlado. Como era domingo, fiz a operação às 6 horas, às 7 horas, e depois de eu fazer a operação, já não tinha como, porque é conhecimento de todos que os bancos, os funcionários não trabalham aos domingos, né, aos sábados. Batista Santiago, especialista em auditoria informática e segurança cibernética, dá as dicas de como identificar e se proteger dos falsos perfis nas redes sociais. É simples. Temos que entrar para este perfil e verificar os seus posts, as postagens. Analisar, por exemplo, a data de criação do perfil. Um perfil muito recentemente criado e já a fazer vendas pode ser um perfil suspeito. Também temos que verificar aquilo que são os amigos e os seguidores. Normalmente estas páginas criadas para fim de burla e golpes na internet têm poucos amigos e poucos seguidores. E quando têm amigos, muitas das vezes são amigos com nacionalidades diferentes. É preciso analisar estes detalhes que é para percebermos então se estamos diante de um perfil falso. Batista Santiago acrescentou que este ano o Facebook, X e o Instagram removeram bilhões de contas falsas. Já relatou cerca de 1,5 bilhões de contas falsas e que também através dos seus mecanismos já foram removidas. Em segundo vem o Instagram, que remove cerca de 95% das contas falsas antes mesmo que sejam relatadas pelos usuários. Para evitar se tornar mais uma vítima, o internauta precisa ficar atento a usar a rede mundial, principalmente em relação às ligações e mensagens recebidas, e ainda aos links colocados à disposição dos usuários. Afinal, são essas as principais portas utilizadas pelos criminosos para aplicar os seus golpes. Edna Firmino, e aqui a história de um cidadão que foi burlado através de uma rede social e as dicas de um especialista para evitar cair em burlas a partir das redes sociais. Agora, política de Angola e do mundo. O presidente da República, João Lourenço, exortou as primeiras-damas a juntarem as suas vozes às de milhões de mulheres no mundo, apelando para o fim imediato dos conflitos na República Democrática do Congo, no Sudão, na Ucrânia e noutras partes do planeta. Para João Lourenço, que discursava na abertura da conferência da Organização das Primeiras-Damas para o Desenvolvimento, denominada Somos Todos Iguais, não pode mais haver lugar a nenhum tipo de discriminação econômica laboral, de acesso ao ensino e aos serviços de saúde, bem como ao emprego. Os detalhes com o Custódio Jacinto. Para o Presidente da República, nos tempos modernos não pode mais haver lugar a nenhum tipo de discriminação econômica, laboral, de acesso ao ensino e aos serviços de saúde. Para o Presidente da República não pode mais haver também discriminação ao emprego. É fundamental percebermos que a construção de sociedades em que sejamos de facto iguais faz parte de um processo no qual governantes, políticos, agentes sociais e culturais e os cidadãos de uma maneira geral devem assumir com consciência um papel responsável e ativo na edificação desta arquitetura social dos tempos modernos, em cujo âmbito não pode mais haver lugar a nenhum tipo de discriminação econômica, laboral, de acesso ao ensino e aos serviços de saúde e ao emprego.
Este evento, que decorre sob o lema A Educação para a Igualdade de Gênero e a Luta contra a Violência Infanto-Juvenil, junta na capital angolana primeiras damas do continente berço, mulheres de diferentes setores e membros da sociedade civil. De acordo com o Presidente da República, ao educar as crianças, estaremos a preparar uma sociedade cada vez mais justa. Ao educar as crianças, tanto os rapazes como as meninas, sobre a importância da igualdade do género, estamos a criar as bases para uma sociedade mais equitativa e inclusiva. É importante agir-se ao nível das famílias, das escolas e das comunidades, no sentido de se promover permanentemente entre os jovens, meninas e rapazes, a cultura da não discriminação, para que se elimine a ideia absurda da superioridade do homem sobre a mulher, preconceito que está quase sempre na base da violência física e psicológica, dos maus tratos morais e de outros abusos. No final do seu discurso, o Presidente da República exortou as primeiras damas a juntarem-se às vozes de milhões de mulheres ao redor do mundo, apelando para o fim imediato dos conflitos no mundo todo. Aproveito esta oportunidade para exortar as primeiras damas aqui reunidas em Luanda a juntarem suas vozes às de milhões de mulheres no mundo, apelando para o fim imediato dos conflitos na RDC em defesa da vida e da dignidade das mulheres e crianças que, embora indefesas e inocentes, são, sem sombra de dúvidas, as principais vítimas destas guerras. Palavras do Presidente da República, João Lourenço, que discursava esta manhã na abertura da conferência da Organização das Primeiras Damas para o Desenvolvimento, denominada Somos Todos Iguais. E ao discursar na abertura do evento, a primeira-dama de Cabo Verde, Débora de Carvalho, disse que a campanha é uma oportunidade para a união de esforços, visando um mundo mais igualitário. Esta convocação a todos nós para que nos unamos em torno de um objetivo comum, que é construir um mundo onde cada pessoa, independentemente do género, possa alcançar o seu pleno potencial. A campanha Somos Todos Iguais simboliza essa luta contínua por uma justiça, igualdade e respeito. Princípios que devem guiar as nossas ações e políticas em todos os níveis da nossa sociedade. Quero aproveitar esta oportunidade para enaltecer a escolha do lema desta campanha: Educação para a Igualdade de Gênero e a luta contra a violência infanto-juvenil. Este lema reflete uma visão clara e determinada de um futuro onde todas as crianças, especialmente as meninas, possam crescer num ambiente seguro e inclusivo. Primeira-dama de Cabo Verde, Débora de Carvalho, que falava na abertura da conferência da Organização das Primeiras Damas para o Desenvolvimento, denominada Somos Todos Iguais. O governo angolano começa este mês a pagar a primeira parcela do 13º, o processo que deverá ser concluído em novembro, o processo deverá ser concluído em novembro. A informação foi avançada pelo secretário de Estado para as Finanças e Tesouro no espaço Comunicar por Angola, que abordou o Programa de Reforma e Sustentabilidade das Finanças Públicas. Celestina Zola. O governo angolano dá início este mês ao pagamento da primeira parcela do 13º, processo que deverá ser concluído em novembro. O anúncio foi feito esta quinta-feira em Luanda pelo secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, que falou sobre o Programa de Reforma e Sustentabilidade das Finanças Públicas durante a sessão do programa Comunicar por Angola. Na sessão sobre Reforma e Sustentabilidade das Finanças Públicas, Otoniel dos Santos informou ainda que cerca de 428 mil milhões de kwanzas é o valor que o governo angolano alocou para honrar os compromissos da dívida pública em atraso, no âmbito de um processo que visa regularizar a sustentabilidade da dívida com um processo de certificação a cargo da Inspeção-Geral da Administração do Estado.
De acordo com Toniel Lobo dos Santos, a iniciativa está inserida nas recomendações do processo de reformas das finanças públicas com o objetivo de fortalecer o controlo de despesas, alcançar um orçamento adequado e melhorar a eficácia do sistema financeiro. A dinâmica que está a ser implementada no eixo 6 do Plano de Desenvolvimento Nacional que aqui partilhamos tem 3 vetores fundamentais. O primeiro é a diversificação da economia, e a diversificação da economia tem como base deixarmos de ter petróleo como base para que nós possamos ter receita, e aqui é mais ou menos como nas famílias termos aqui uma atividade que possa compensar uma outra, para além de sermos funcionários numa determinada repartição, podermos também desenvolver uma outra atividade que seja legalmente aceita e possível, uma combinação com aquela que estamos a desenvolver, para aumentarmos as nossas receitas e não ficarmos também dependentes daquela que é hoje o principal produto de exportação, que é o petróleo. O secretário de Estado enfatizou que essas ações visam melhorar os indicadores financeiros com resultados positivos, embora o país ainda enfrente um déficit nas receitas petrolíferas. O Programa de Reforma e Sustentabilidade das Finanças Públicas, segundo o responsável, tem como metas assegurar a estabilidade financeira, executar a agenda de privatizações e promover parcerias público-privadas para o funcionamento de infraestruturas e serviços públicos. Na mesma ocasião, o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas Albino, reforçou a visão de que o cenário econômico angolano motivou o redimensionamento do setor empresarial público, desafia as empresas a serem indutoras de fatores positivos e contributivos para o Estado. Que possam ser empresas que ajudem efetivamente o Executivo, Angola e os angolanos no processo de desenvolvimento nacional e geração de emprego de qualidade, sobretudo jovem. O programa do Governo Comunicar por Angola é da responsabilidade do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. O governo angolano começa este mês a pagar a primeira parcela do 13º. O processo deve ser concluído até novembro deste ano. Chegou a hora dos destaques do desporto. E do desporto, Letsile Tebogo fez história nesta quinta-feira ao conquistar o primeiro ouro olímpico da história do Botsuana. Venceu a final dos 200 metros em Paris e tornou-se também no primeiro africano a vencer a prova. Tebogo, de 21 anos, bateu o recorde africano da meia volta à pista em 19 segundos e 46 centésimos para suceder ao canadense André de Grasse, que ficou afastado da final na única mudança do pódio relativamente a Tóquio 2020. Outros destaques do desporto: Tony Cabassa e o extremo zambiano Félix Bulaya são as novidades no plantel do 1º de agosto. Desportivo da Lunda Sul com mais 4 reforços. Lá fora, Inter com máquina afinada para a Taça das Taças. Mais desporto para acompanhar daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Na atualidade internacional, um alto funcionário antiterrorista da ONU informou ao Conselho de Segurança na quinta-feira que uma grande área de África pode ficar sob a influência do Estado Islâmico e grupos terroristas. Num briefing regular ao Conselho, Vladimir Voronkov, subsecretário de Contra-Terrorismo, relatou que filiados do Estado Islâmico expandiram e reforçaram as suas zonas operacionais na África Ocidental e no Sahel e indicou que o cenário do terrorismo na parte ocidental e no Sahel continua desafiador e complexo. Grupos terroristas continuam a se expandir no Sahel e a infligir altas baixas, minando a estabilidade regional. Voronkov afirmou que 2 filiados do Daesh na área, o Estado Islâmico na província da África Ocidental, ou seja, na parte da África Ocidental e o Estado Islâmico no Grande Sahel, ampliaram e fortaleceram os seus territórios operacionais. O